Boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um e que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite, mas que ela faça eterna morada em nosso peito. Nós vamos falar agora sobre um trecho que alguns teólogos, eu faço parte deste grupo, defendemos que se bastasse esse texto, esse trecho do Novo Testamento, seria o suficiente, bastaria para levar o ser humano a Deus. Eu defendo isso também com esse outro grupo de teólogos, faço parte dos que defendem isso. O Sermão do Monte é suficiente para nos levar direto a Deus. Mas, é claro, quanto mais textos, quanto mais esmiuçado for, melhor, mais vantajoso. Mas se somente esse registro existisse, seria fantástico. Nós vamos propor uma nova tradução baseada no livro do professor Severino Celestino. Para quem não conhece, um dos meus mestres, uma pessoa formidável, um excelente, um grande estudioso. E esse texto é baseado naquele texto citado de manhã de Oxford, na Inglaterra, que está o Novo Testamento em hebraico. Então buscou-se traduzir o Sermão do Monte a partir deste texto hebraico, que não é considerado um documento antigo, mas como está na língua do povo hebreu, ele tem maior possibilidade de trazer à tona a verdade que Jesus quis dizer. Então nós vamos nos basear nisso. Mas primeiro, para traduzir, nós precisamos buscar a língua inglesa, que é o nosso cotidiano. Por pouquíssimo tempo ainda será considerada a língua comercial, porque o mandarim está chegando lá, mas o inglês é do nosso dia a dia. Afinal de contas, o indivíduo come hot dog, vai ao shopping, então é uma coisa muito comum. Tradução de lookout. O verbo to look não é ver, mas olhar. Poderia ser traduzido então como olhar para fora, olhar para fora, beleza. You have a skeleton in the closet. Você tem um armário, closet, armário. Tem tudo bem? I put, o verbo to put aqui está no passado. Então, no caso, eu coloquei, não eu coloco. Eu coloquei um elefante no pacote, na embalagem, no embrulho. Se você não é um mágico, isso é impossível. Se você não é o David Copperfield, isso não vai acontecer. I would not like to stay in your shoes. Eu não gostaria de estar em seus sapatos, é isso? Beleza? Alguém discorda dessas traduções? Ninguém discorda? Você discorda? Ainda bem que você discorda. Isso é o que vocês disseram. Ou pelo menos concordaram. É isso? Sim? Será? Lookout quer dizer cuidado. Não é nada de olhar para fora. É uma expressão idiomática da língua inglesa. Inglês britânico, você tem algo a esconder, você tem segredos, e não você, a menos que você seja um médico especializado na área, você nunca vai ter um esqueleto no armário. Inglês comercial americano, na área da economia, eu não pus um elefante no pacote, eu fechei um grande negócio. E do inglês também. Eu não gostaria de ser você, de estar em seu lugar. E não tem nada a ver com o seu sapato. Ou seja, o inglês, que é do nosso dia a dia, uma língua que não passou pela quase morte. Então, tranquilo, não é? Vocês viram a dificuldade de traduzir. Não basta saber as palavras que entram no lugar das outras. É necessário conhecer a cultura e os costumes daquele povo. Para então nós conseguimos fazer uma tradução que realmente vá trazer às claras o que quis ser dito. O Sermão do Monte é uma realização do que diz o profeta Isaías. Nós falamos sobre isso hoje na parte da manhã,
que Isaías foi projetado 700 anos à frente e teve uma visão do Sermão do Monte sendo instruído. E ele diz, eu acho acho bonito ele dizer isso, que se viu pregando aos aquebrantados da terra de Israel. Se viu trazendo às claras à tona a fé novamente daqueles indivíduos, tornando a sua fé como carvalhos de justiça. Ou seja, ele conseguiu ser projetado no futuro, não viu o Messias, mas viu através dos olhos do Messias o que estava acontecendo naquele momento. Em algum momento cresce que Isaías estava num tipo de crise, não crise de fé absoluta, mas tentando entender de que está adiantando tudo o que faço, se as pessoas não têm levado em conta o que eu tenho dito. De que adianta eu ter passado pelo processo que passei, ir contra quem eu tenho ido, se eu tenho receio de que as pessoas não serão ajudadas, não entenderão a mensagem que eu quero passar. Então ele é projetado no tempo para que ele veja que aquilo que ele estava fazendo era semente bendita para o plantio que estava por vir, só 7 séculos na frente. O Espírito do Senhor, Yahvé, está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres, a curar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, a libertação aos que estão presos, a proclamar um ano aceitável a Yahvé e um dia de vingança do nosso Deus. Olha que coisa bacana, vingança. Então Deus agora é vingativo, não é não, mas é a luta, a ideia de luta. Na teologia nós dizemos que Deus tem a ira, mas a ira de Deus não é contra o pecador, mas contra o pecado, não contra o criminoso, mas contra o crime. É claro que é uma forma de alinhavar alguns argumentos. Deus não tem ira nenhuma, Deus é absolutamente amor, mas como ele não concorda com certas coisas que estão fora da lei, dá-se a ideia de que ele é contra, que ele teria raiva daquilo, e não passa isso pela mente de Deus, porque afinal de contas Deus não fica de mal como sal na panela de mingau. A fim de dar-lhes um diadema em lugar de cinza e óleo de alegria em lugar de luto, veste festiva em lugar de espírito abatido, chamar-lhes-ão de terebitos de justiça, plantação de Yahvé para a sua glória. Este é o texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 a 3. É a projeção que ele vê do Sermão do Monte sendo cumprido. Nós vamos ver isso nas chamadas bem-aventuranças. O que é ser bem-aventurado? Muito feliz. Felicíssimo. Então, como dizer que você é felicíssimo porque está chorando a perna de um ente querido? Não. E Kardec diz isso no Evangelho, que a ideia de bem-aventurança é algo futuro, não momentâneo. É algo que o indivíduo chegará. Ele chegará à bem-aventurança quando ele perceber que Deus não o abandonou. Sendo assim, felizes ou bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ashrei deriva da raiz achar, que tem a ver com a marcha, o avançar. Não é bem-aventurados, é avante, siga em frente, marcha constante, sem se deter, sem desistir. Passe pelos obstáculos, ultrapasse-os, vá, olho no objetivo, mergulhe o seu pensamento em Deus e vá. Não importa o que vocês têm por enfrentar, vá, porque lá, aí sim, os humilhados e não os pobres de espírito. Aniei, próximo da palavra nav, humildade, humilhação. Este sim, avante os humilhados de espírito, aqueles que foram pisados, pisoteados, as pessoas que foram ignoradas, que foram lançados à margem. Estes devem seguir em frente, apesar de tudo isso, apesar de todas as suas dificuldades. Siga em frente, marcha constante, deixa isso de lado e segue. Olhos no objetivo. O objetivo de todo ser humano é ser feliz. E se queremos ser felizes, teremos que ir à presença do Pai. Sendo assim, Jesus, na verdade, nos diz que os humilhados deverão avançar
porque para eles é o reino dos céus. Até aqui tudo bem? Tem prova nessa segunda parte também. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Anavim, humildes, não mansos. Porque nós conhecemos muitas pessoas que não são mansos e que são humildes, e pessoas que são humildes e não são mansos. Avante os humildes, porque eles herdarão o quê? O que eles vão herdar? A terra. Isso vai a favor ou contra a doutrina espírita? Se lembram o que aconteceu com Capela? Vai acontecer com a terra também. Como vai funcionar isso? Os que se adequarem ao novo nível do planeta reencarnarão aqui, se mantiverão aqui. Os outros serão retirados para planetas inferiores ao que a Terra já chegou, para que com o seu conhecimento eles possam fazer esse planeta avançar e evoluir. E ele evoluindo junto, crescendo um pouco, ele poderá ter o direito de regressar à Terra, mas poderá também seguir onde está apenas. Então, os humildes herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Mitablim, choro relacionado à perda de entes queridos, lutos. Então, Jesus não está falando porque está aflito, ele não está falando de aflição, ele está falando de luto. Avante vocês que choram por causa do ente querido, porque encontrarão. Qual é o único consolo para uma mãe que perdeu um filho? É o único, hein? Eu vou dizer, é o único. Não tem outro. Saber? Quase. O reencontro. É só isso que consola uma mãe. Porque ela vai sentir a dor, faz parte das 5 fases da dor, que a psicologia estuda, até chegar na quinta, que é a aceitação definitiva. Mas a dor vai partir, mas a saudade não. A saudade vai permanecer. Até quando? Quando eu reencontrar, a saudade morre, porque ela já não tem mais lugar. Não há espaço para saudade se eu estou diante da pessoa que eu amo. Que eu amo e que eu tinha saudade dela. Agora eu estou diante dela. Sendo assim, é o único momento em que acontecerá. Certa vez, fazendo uma palestra numa casa em Barra Mansa, nós sempre que vamos fazer uma palestra, os outros oradores também sabem disso, nós criamos alguns exemplos dentro da oratória. Pegamos alguns exemplos de Chico, de algumas outras pessoas, de algum caso do dia a dia. E eu nunca tinha usado um exemplo como esse. Eu estava falando nessa casa e disse o seguinte: uma mulher, por exemplo, protestante, que perde um filho com 17 anos de idade no acidente, e esse filho não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O que nós podemos usar para consolar essa criatura? Porque na visão do protestante, se o indivíduo não aceitou Jesus, ele vai para o inferno. E aí? Vou dizer o que para essa mãe? Olha, chora mesmo, que além de morto, seu filho vai para o inferno. Eu falei, a doutrina protestante não consegue consolar nessa hora. Pelo contrário. Não se preocupe, porque quando for a sua hora de morrer, você chegando lá, eles vão te provocar o esquecimento desse filho, para você não estar no paraíso sofrendo por quem está no inferno. Pô, vamos e venhamos, né? Show de bola. Vocês já ouviram falar em Jean Pauvin? Já. Só não o nome verdadeiro dele, que é Jean Pauvin. Mas já ouviram falar em João Calvino? Calvino é um dos que escreve o chamado mais tarde Catecismo de Westminster. E no Catecismo de Westminster, ele coloca uma das hipóteses dizendo que no ato criador da alma,
Deus já decide se essa alma vai para o céu ou para o inferno. Predestinação da alma. Você imagina só, um cara cabeludo, espírita, heavy metal, metaleiro, é inferno na certa. Mas eu não vou para o inferno, porque primeiro que o inferno não existe. Mas pense na mãe que acredita na existência do céu e do inferno, conforme a doutrina dogmática defende. E agora, como ajudar essa mãe a sair da dor? A conseguir suportar a dor? Ela terá que chegar a entender, ouvir e compreender os postulados da doutrina espírita, que por conta do processo reencarnatório, nós vamos nos reencontrar, ou no plano espiritual, ou reencarnados novamente, nós estaremos juntos daqueles a quem amamos. Terminei a palestra, e uma senhora veio até mim e falou assim: nossa, mas você é iluminado mesmo. Eu falei: não sou não, eu fico feliz se achar que eu sou. Muito feliz. Ela: não, sabe por quê? É porque eu trouxe uma amiga que é a primeira vez que ela vem na casa espírita. Ela é protestante e perdeu um filho de 17 anos no acidente. Eu não sou adivinho. De acordo com o Divaldo, ele estava certa vez olhando para uma vitrine, e uma mulher, ele olhando a vitrine, não viu a mulher virou para ele: o que você está me olhando aí? Eu não estou olhando para você, eu estou olhando para a vitrine. Não, você estava me encarando, sim. Por que você estava me encarando? Ele falou assim: você está com raiva que seu marido tem que descontar em mim? Ele: como é que você sabe que eu briguei com meu marido? Você fica achando que está te traindo e vem descontar em todo mundo? Ué, eu estou desconfiando que está me traindo mesmo? Não, eu só sei que quem adivinha a vida dos outros, ou é médium, ou é baiano. Ele depois pensou: eu sou os dois. Eu não sou nem médium nem baiano, então eu não adivinhei. A intuição, para que aquela pessoa fosse tocada, porque de alguma forma Deus queria dizer para ela: minha irmã, não sofre tanto assim não, porque você vai reencontrar seu filho, porque eu amo a todos, e eu não quero ver os meus filhos sofrerem. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30. Eu sou o Senhor teu Deus, e não me comprazo com a morte dos meus filhos. Então, o único consolo possível é o reencontro, não há outro. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Aqui não muda muito, apenas de felizes para avante. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Balei, gerador de Rachamim. Racham é útero, Rachamim, úteros. Ou seja, não tem nada a ver com misericordioso. Avante os que promovem a vida, porque eles receberão a vida. Tem a ver uma coisa com a outra? Misericordioso e promotor da vida? Ali claramente Jesus está falando daqueles que amparam o outro, não importa em quê, inclusive em dar a oportunidade do reencarne. Estes devem lutar, devem seguir avante constantemente, em marcha avançada e reta em direção a Deus, porque em algum momento eles vão receber a vida, que é o que? A sequência natural, a vida espiritual. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. É possível ver a Deus? É? Algumas pessoas dizem que Deus é uma luz. E se Deus fosse luz, nós estamos perdidos, porque nós vamos ficar cegos. E para onde nós olharmos, nós vamos ver luz, porque Deus está em todo lugar. A gente não vai nem conseguir olhar na cara do outro, ver só luz. E aí? É possível ver a Deus? Ver como? Ver com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir. E Echezo, incompleto do verbo shazá, que significa ver com... O que é ver com a mente? O que é ver com a mente? Será que é a tradução? Eu estou vendo isso daí. Sentir. Ampliar a visão, quase. Compreender. Compreender. Isso aí, diretora. Compreender.
E aí nós vamos reconhecer o que João Evangelista diz: ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, único, que não é verdade, mas é o que está lá registrado, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Mas ninguém é possível, ninguém ver a Deus. Certa vez um jovem me perguntou o seguinte, comentou comigo, né, veio falar, falou assim: olha, esse negócio de reencarnação é complicado, o de espírito é muito complicado, a gente não é capaz de ver o espírito. Eu falei assim: você sabe me dizer qual é a forma do oxigênio? Ele: forma? Eu falei: não, fórmula não, a forma. Ele: não. Eu falei: pois é, mas isso não é nada, porque seu pulmão está enchendo dele. Não quer dizer que não existe. O oxigênio foi descoberto em 1771. Ninguém respirava antes disso, né? Vamos e venhamos. Nós somos absolutamente visuais. E isso cria um tumulto muito grande para as nossas vidas. Você já pensou em ensinar para um cego de nascença o que é azul? Chega para um cego de nascença e diz assim: azul, a cor do céu. Ele: tá, agora eu sei, agora eu já sei que é azul. Agora já estou até aula de azul. Nós somos muito ligados à ideia de referência. Por sermos tão visuais, começamos a acreditar que aquilo que não é possível ver, não é necessário, não precisa se simplesmente crer. Quem é que não viu e não creu e precisou ver para crer? Quem? Tomé. E o que Jesus fala para ele? Agora tu creres, Tomé? Agora eu creio, meu Senhor. Mas bendito aqueles que nunca me viram e ainda assim creram em mim. Se você pega, independente da sua linha filosófica, se você é pessimista, você vai dizer que esse jarro está quase vazio. Se você é otimista, você vai dizer que ele é quase cheio. Independentemente disso, do fundo até essa linha, o que está nesse vaso? Cheio ou vazio? Cheio. E daqui, dessa linha para cima, cheio ou vazio? Vazio não. Tem oxigênio, hidrogênio, gás carbônico, hélio, matéria orgânica, matéria inorgânica. E no caso da minha cidade, Walter, tem até alguns gases que não deveriam ter, mas graças a CSN tem. A natureza odeia o vazio, e é por isso que existe a criação do vácuo. É a tentativa absoluta de preencher. O vazio não existe. Sendo assim, só porque eu não vejo não quer dizer que não existe. Quando nós entendemos ou buscamos o conceito filosófico de bem e mal, nós precisamos recorrer ao conceito de Deus, ainda no criatio ex nihilo. Para algo existir, tem que ter sido criado, e para que tenha sido criado, tem que ter sido criado por Deus, porque Deus é o único capaz de criar. Pergunto: o bem existe? Sim ou não? Sim. O mal existe? Antes que respondam, se o mal existe, ele foi criado por quem? Então eu quero alguém que vá lá na frente, num lugar que não esteja coberto, e diga 3 vezes, sem medo: Deus criou o mal, Deus criou o mal, Deus criou o mal. Sem medo do raio cair na sua cabeça. O mal é a ausência do bem. Não sei, vamos ver. Pergunto, mais uma vez: o mal existe? O mal é a ausência do Mas ele bem. existe. Então ele é Se o mal existe, ele foi criado por quem? O mal é a ausência do bem. Quem defende que o mal existe, me responda: quem criou o mal? Lembre-se que só Deus cria. Ninguém mais cria coisíssima alguma. Nem Jesus foi capaz de criar o planeta. Ele arquitetou e então Deus lhe deu o poder criador para que ele formasse o planeta. Mas quem cria é somente Deus. Quem defende que o mal existe, por favor me diga, então, quem criou o mal? Porque o mal seria a ausência do bem. Então Deus seria incompetente de deixar o bem em todo mundo. Isso é uma coisa, uma pessoa. Não, aí você não está dizendo então que o mal existe. Você está dizendo que o mal é a ausência de uma outra coisa. Então Deus não foi tão competente de fazer o bem no mundo inteiro. Qual o problema? É uma linha de pensamento. Uma vez um jovem virou para mim e falou assim: Santana, eu estou no meio da palestra. Santana, com licença, eu posso falar. Tem casos que
pecados que não permitem, né, no decorrer, ele pode falar. Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Aí tipo assim, Me agride. eu falei assim, em uma das duas ideias me agride. Ele, não? Eu falei, não. Porque eu creio e defendo que Deus existe, portanto Ele nos criou. Mas se Deus não existe, Ele é uma criação humana, Ele é um mito, Ele é um pensamento, uma filosofia, essa filosofia, esse pensamento me tira da cama todos os dias. Me faz buscar ser um marido melhor, ser um amigo melhor, ser um profissional melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor. Então, eu posso dizer que se Deus é invenção humana, até que enfim o ser humano inventou alguma coisa que realmente presta. Porque isso tem trabalhado. E se eu descobrir, no decorrer da minha existência, dos meus estudos, que Deus não existe, eu vou continuar defendendo a existência, porque essa linha de pensamento me torna alguém mais feliz. E eu não gosto de ser triste. E ainda que seja apenas uma linha de pensamento, vale a pena defender. Respondi, aí ele respondeu, sentou murchinho. Deus não criou o mal. Deus não criou. Pode falar. Deus não criou o mal. Ele existe para que o homem aprenda com ele e se tornar melhor. Permitir existir e criar também. É diferente. Na Gênese bíblica, nós vemos o problema do mito da Gênese, de Adão e Eva. É claro que nunca existiu Adão e nunca existiu Eva. A palavra que é traduzida como Adão é Adã, que vem do hebraico, que vem da palavra hebraica Adamá. Adamá quer dizer terra fértil. Então aquele que vem da terra, o homem do barro, só pode ser traduzido como o homem da terra fértil ou o ser humano. Então Deus não criou Adão, criou o ser humano. E lhe deu Rava, e não Eva. Rava é uma palavra hebraica que só tem plural, quer dizer vidas. Então o ser humano não criou Adão e Eva. Deus não criou Adão e Eva, Ele criou o ser humano e lhe deu vidas, lhe deu objetivo, lhe deu intuito de evoluir. E nos deu a oportunidade de reencarnar as várias opções, várias possibilidades de vida. Quando falamos lá de Adão e Eva, de Caim e Abel, entendemos também que Abel, terminação El, é ligação com Deus. Abel, se tentar lembrar quem era o bom, quem era o ruim, é só lembrar que termina com El é Deus. Então Abel era o bom, Caim era o ruim. Pois é, Caim mata Abel. Nitidamente, dentro da mitologia da Gênese bíblica, ali é a representatividade da dualidade humana, mas externa. E ao ser externa, ela não convive em si. Então foi separado bem e mal. Então Caim é a representação do mal e Abel é a representação do bem. O bem não é agressivo, o mal é. O bem não precisa se impor, não tenta se impor, o mal tenta. Então Caim, vendo que Deus deu mais valor à oferta de Abel, ele o executa. Uma rivalidade. Ali também é a demonstração da luta, já a dualidade interna do homem, do preenchido, que é o bem, contra o não preenchido, o vazio, que é o mal. Ou seja, o mal não existe. Realmente o mal é apenas a ausência do bem. Agora, ele não comeu o fruto da árvore do bem e do mal? Do conhecimento do bem e do mal. Sim. Tá. Isso, a partir dali, dentro da mitologia da Gênese, é que o indivíduo passou a ter condições de raciocinar em cima do livre-arbítrio que lhe foi dado. Agora, engraçado é que Caim, ao fazer isso, ele afasta-se, é afastado dos pais, é obrigado a ir embora, e diz o seguinte: ai de mim, porque se me encontrarem vão me matar. Quem? Quem que vai matar esse infeliz? E ele vai lá e ele casa e vai botar uma outra família, né? Pois é, o Divaldo uma vez fez uma palestra na universidade e ele quis apenas causar aquele impacto para fazer as pessoas pensarem. Eu costumo dizer o seguinte: quando eu faço um estudo como esse anterior que eu fiz, falando da virgindade ou não virgindade de Maria, quando eu falo dessas traduções, da ideia do bem e do mal, a minha intenção não é agredir a fé do outro, mas pegar o seu ombro, os seus ombros e te sacudir para você pensar. Se eu conseguir fazer isso com você, ele está feito, é o que eu queria. Eu não quero tirar a sua forma de pensar, eu quero que você pare para pensar, né? Então,
Neste momento, essa luta do bem contra o mal, Caim vai para onde? Casar-se com quem? Inclusive ele vai para a terra de Ló. Ele já tem até nome a terra. Ele criou então só Adão e Eva? Não. Ele criou o ser humano, e o texto é muito claro. Criou o ser humano, macho e fêmea os criou. E não fala quantos de cada um. E nem onde colocou. Falou que colocou no jardim do Éden. O jardim de delícias. A palavra Éden quer dizer jardim de delícias. Onde é o jardim de delícias? O planeta Terra. Este é para si. Só que dentro da mitologia não é mais por causa das nossas desobediências, que é o pecado original. O pecado original é quando, inclusive, não sei se vocês sabem, sabe qual a distância que Adão estava de Eva quando ela comeu o fruto? A que distância mais ou menos ele estava dela? Mais ou menos 20 mil quilômetros. 20 mil quilômetros. Do lado. Algumas terras representam toda a área. Ele estava do lado dela. Ou seja, Adão é o primeiro frouxo da história. Ele do lado da esposa não defendeu-a. Então o primeiro frouxo da história da humanidade é Adão. Porque o texto diz que ela comeu, virou-se e ofereceu. Então ele estava do lado dela. Frouxo. Porque não defendeu nem a mulher mais. E a mulher que ele pediu e que chegou a doar uma costela por isso. Existem alguns mitos na Bíblia e isso precisam ser esclarecidos. Vou aproveitar a oportunidade. Eu falei com um grupo de jovens, eu falei sobre os mitos assim, que são mais agressivos, que falam mais fortemente ao nosso ouvido. Ouve-se que Eva comeu qual a fruta? Maçã. Há um profeta bíblico que foi ordenado por Deus para pregar os ninivitas, ao povo de Nínive, a pregar o conhecimento acerca de Yahvé, né, do Deus bendito. E ele queria de jeito nenhum, porque ele era profeta judeu, e não aceitava ir falar de Deus para os pagãos. Então ele fez de tudo para não ir. Lutou, chegou a entrar num barco, o barco foi sacudido. Quando descobriram que ele estava ali de fuga, jogaram ele para fora do barco. Ele foi engolido e quando ele saiu, ele estava na praia de Nínive. Ele foi levado lá querendo ou não. Jonas, ele estava dentro do quê? Baleia. Isso aí. Em que livro bíblico se encerra a seguinte frase? De 1000 passará, a 2000 não chegará. Não penso na Bíblia. Onde? Não penso na Bíblia. Ele acha, diz que não tem. A datação começou bem depois. Alguém acha que tem? Comumente, quando eu faço essa pergunta, a pessoa fala do livro das Revelações, que é conhecido por nós como Apocalipse. Mas vamos analisar. O texto, ainda que nas traduções mais mal feitas, mais porcamente feitas, diz que ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não fala nada de maçã. Ah, Santana, então por que falaram maçã? Eu não sei, alguém não gostava de maçã. Se fosse eu falaria que é o Giló. Porque eu estou escrevendo um artigo para provar que o Giló é uma entidade, sempre existiu. Porque Deus não criou o Giló. Não é possível. Deus não faria uma coisa tão ruim como aquilo. Aquilo é ruim de todo jeito que você tenta comer. Então aquilo é uma entidade, sempre existiu, porque não é criação de Deus. Eu acho que aí começa a ter fundamento o mito persa de Satanás. Eles basearam esse mito no Giló. Aquela entidade chamada Giló se tornou Satanás, se tornou o diabo. Entidade obsessora. Vai ter um outro. A segunda parte, o segundo mito diz que, ainda que nas traduções mal feitas para a nossa língua, que Jonas foi entregue na praia de Nínive, no ventre de um grande peixe. A baleia é um cetáceo, e os cetáceos são mamíferos, não é peixe. Ah, mas naquela época não se sabia disso. Mas afirmar algo que eu não sei é o mesmo que mentir. A lógica diz que eu só posso afirmar aquilo que eu tenho certeza. Pois é. E a terceira?
Certa vez na faculdade de teologia, um jovem falou assim: mas lá na Bíblia não diz que de 1000 passar 2000 não chegará? Eu falei: não diz não. Não diz, sim, não diz não. Na minha Bíblia tem, então você escreveu na contracapa dela, irmão. Porque de Gênesis e Apocalipse não tem. Eu tenho certeza disso. Ué, então onde é isso? Eu falei: Michel de Notre Dame, século XVI. Nós conhecemos ele como Nostradamus. É uma das quadras de Nostradamus. Não tem nada a ver com a Bíblia. E estes mitos vão correndo à solta e nós vamos levando acerca de que Jesus teria dito: faça a tua parte e vos ajudarei. Lá na Bíblia não diz isso? Não. Não diz não. Diz: buscar primeiro o reino do céu e a sua glória, e todo o resto lhe será acrescentado. Aí começa a criar que fulano falou, lá não está, não está não. E fica bravo. Não, está sim, não está não. Naquela Bíblia sua, está lá no Salmo 23, 91, aberto, comendo poeira, que basta tirar aquelas 2 páginas que a Bíblia está zerada, novinha. Não. Então estes mitos são problemáticos. Mas existem mitos que têm uma certa base. Qual é a ideia do mito? Mito, de acordo com uma filosofia, é a tentativa racional de se explicar aquilo que eu não sei. Eu tento explicar baseado na razão. Por exemplo, houve um momento que a lua e o sol eram deuses e se odiavam. Da onde se tirou isso? Eles nunca estavam juntos. Nunca estavam juntos, isso era o ódio. E por que eram deuses? A ideia de divindade é a procedência do alto. Eles estão no alto? Estão. São alcançáveis a nós humanos? Não. Pelo menos naquela época? Não. Interfere em nossa vida? Totalmente. Nós podemos interferir na deles? Não. Então eles são deuses. E se odiavam por quê? Diretora? Nunca estavam juntos. Nunca estavam juntos. Não. Havia momento que se juntavam. É ali que se provava o ódio deles. Hoje é chamado de eclipsar, que é sombrear. Na época não. A briga era tão violenta que escurecia tudo aqui. Depois de um tempo de briga, eles desistiam, cada um ia para o seu lado de novo. Mas tem uma certa lógica, não tem? Poxa, observando, eu vejo quando eles juntam, o negócio chega a ficar tudo escuro, em pleno dia. E cada hora é um, então realmente tem lógica. Mas a mula sem cabeça, por exemplo, não tem. A mula sem cabeça solta fogo pelas... Misericórdia, não tem cabeça, como é que tem nariz? As ventas são as narinas. Como é que a criatura joga fogo pelo nariz se não tem nem cabeça? E eu tive um tipo, ele falou: já viu, não viu não, seu infeliz, você estava bêbado. Não, eu vi sim, então você olhou no espelho, foi o único cara que você viu uma mula. Não, é que você boba, já vi sim, então você estava bêbado, vendo desenho, sonhando. É impossível ter o nariz flutuando num pescoço decepado. Isso é desenho animado. Então tem mitos que não se sustentam. Outros vai de acordo com a razão. A ideia do mito é essa. Então nós precisamos conhecer, não somente para dizer que sabemos, mas porque isso nos traz aquilo que Jesus nos prometeu em João capítulo 8, versículo 36. E conhecereis, pois, a verdade, e a verdade nos libertará. No verso 42 ele diz: se fores, pois, libertos pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, se o que te liberta é o Evangelho, então você é livre em definitivo. Você é realmente um espírito livre. Quem te libertou foi o Evangelho. Então nós precisamos conhecê-lo profundamente para não gerarmos as mitologias, não gerarmos as conversas fiadas, podendo dizer para o outro o que realmente é. Ah, mas independente disso, da tradução verdadeira ou não, eu sempre imaginei que fosse isso aí. Ótimo, mas tem gente que não. Nós estávamos falando agora na hora do almoço sobre o Salmo 23. O Salmo 23, cuja tradução correta não tem nada a ver com o que nós temos na Bíblia. O Salmo 23 diz na parte, versículo 1, na parte A diz: o Senhor é meu pastor. Até aí tudo bem. Na parte B do versículo ele diz: pois é, a palavra nada em hebraico pronuncia-se loahim, é uma palavra composta. Mas no hebraico original está apenas lo. Lo em hebraico é não. Então o Senhor é meu pastor. Não me faltará. Não me... E não é faltará. Porque dentro da cultura, já não é linguística, mas dentro da cultura do povo hebreu, todo verbo ligado à pessoa de Deus, eles têm que estar flexionado no presente, no indicativo, porque Deus é o Senhor do tempo, não há passagem temporal para Deus. Quando Moisés pergunta: quem digo que és?
diga Yahvé, diga eu sou. Ninguém mais pode dizer eu sou. Porque quando você diz eu sou, da pronúncia do fonema E até o fonema U, passou tempo? Sim ou não? Então nós já não somos, ou fomos ou seremos. Não somos mais. E Deus, quando fala, o tempo não passa, porque Deus é Senhor do tempo. Nós vivemos num tempo que a teologia defende como cronos, da onde vem o tempo medido, cronos, metros. Deus vive num tempo chamado aionos, onde o tempo não passa. É um tempo que não tem passado, nem futuro. Ele é apenas o presente. É difícil de entender? É claro que é. Se fosse fácil, não tinha ninguém para estudar sobre isso. É claro que é complexo. Mas como Deus é o Senhor do tempo, o tempo não passa. Então, não pode ser faltará. Tem que ser tradução correta. O Senhor é meu pastor. Mudou alguma coisa? Primeiro que o nada para não muda drasticamente. Nada me faltará. Vai faltar, irmão. Vai faltar comida, vai faltar roupa, vai faltar amigo, vai faltar um monte de coisa. Mas Deus não. Deus não. Este não. Você pode até ignorá-lo, mas o Senhor não nos ignora. A palavra religião não existia no hebraico antigo, porque o hebreu não acredita na ideia de religião, que é a versão latina da palavra religare, que houve um momento em que éramos ligados, desligou-se, agora busca religar. Para o judeu isso é uma ofensa, e é uma verdade, porque o Senhor jamais se desliga da sua criação. Eu posso ignorá-lo, mas ele não se desliga de mim. São coisas muito distintas. Ainda que você esteja com raiva do seu pai e sua mãe, eles continuam sendo seu pai e sua mãe. Ah, não considero mais. Beleza, mas ainda são seu pai e sua mãe. Já acabou o tempo? Pessoal, nós já ultrapassamos o nosso horário. De 15h15 às 16 horas é lanche, tá? Olhem para o relógio aí que já são 15h23, quase 15h30. E aí, das 16h10 é uma outra atividade que nós não podemos faltar a ela. Nós podemos aqui dar ao Santana a oportunidade de ele fechar o trabalho dele em 10 minutos. Tá bom assim, Santana? Se você não conseguir, não volta mais não. E aí, então, depois nós vamos lá fazer o nosso lanche, e depois do lanche tem as oficinas de sentimento para todos nós. Oi, não ouvi? Pois é, mas aí já estou mais 10 minutos, já está diminuindo. Olha só. O Fico tempo, muito feliz com isso. ó, 15h25, seria até às 16 horas. A gente deu mais 15 minutos, vai para 15h40, faltam 20 minutos para o lanche. Ele agora vai dar onde Deus, ele será o Senhor de Deus. E depois nós teremos um pinga-fogo à noite. Vai ter um pinga-fogo à noite com ele aqui, tá? Isso aqui eu adiantei, porque como vocês podem ver, a única mudança é do bem-aventurados ou felizes para avante. Religião dos judeus, como eles falam assim? Não existe. A palavra religião não, porque não há religamento. Existe fé, não, apenas fé, o emuná, que é uma fé com ação. Mas religião não. E a religião para nós é a busca do ser humano para estar de novo com Deus. Religar. Então para o judeu não, jamais, isso é uma mentira e é mesmo. O Senhor não se desliga da criação. Só isso na nossa fé, não nossa religião. Pecado do latim vem de pecado, que quer dizer errar de algo. Quer dizer, uma coisa totalmente distinta. Aqui também, ó, só muda o felizes para avante. Agora isso aqui é legal. Eu não podia ir embora sem falar isso. Pai nosso. Se a criatura é onipresente, como é que ele está no céu? Então ele não está aqui não, vamos para bagunça. Ele não está aqui. O verbo estim, grego, é equivalente ao verbo to be do inglês. É ser ou estar. Depende da avaliação do texto para saber qual encaixa em que momento. Mas, baseado numa tradução do hebraico,
volto a dizer, Pai Nosso dos céus, ou seja, de origem celeste, de origem do alto, mas não que está lá. Se ele é onipresente, ele está em todo lugar, inclusive dentro de mim. Existe alguém além do meu próprio espírito, de mim mesmo, que pode entrar no meu corpo? Pois é, mas certa vez eu estava falando com uma médium, e a gente conversando, eu, minha esposa e duas amigas, e eu comentei que a palavra incorporar é muito ruim, muito maldosa, né? Não é uma palavra legal para a gente, porque dá a ideia de entrar no corpo, e o espírito não entra no corpo. Ela virou para mim: entra sim. Eu falei: o quê? Ela entra, inclusive em mim eu sinto que ele entra de baixo para cima. Meus irmãos, vou ser honesto, na hora eu fiquei pensando, eu explico para ela que isso é absurdo, ou começo a me preocupar por onde essa criatura sai? E se o médium estiver constipado ou com diarreia? Coitado desse espírito. Não, e pior não é isso, ele usa até de onomatopeia. Se você estiver na reunião mediúnica e você não ouviu um você não incorporou. Outra vez o médico perguntou para o Divaldo: Divaldo, por onde o espírito sai? Ele falou: como assim o espírito sai? Não, quer entrar, eu sei que ele entra pelo nariz. Eu falei: como é que é? É, porque o médico está na mesa, de repente ele... Comumente quem fala isso são pessoas que, quando tem um curso de mediunidade na casa, ele acha que ele é o médium e que não precisa estudar nada, ele é o sábio. E é o que vai falar besteira na rua e fazer a gente ter que arrumar um jeito de dar uma volta danada para explicar a verdade para os outros. Igual o Dan Brown, eu odeio o Dan Brown. Cara, aquele livro infeliz, ele tive que ler outros 3 livros para fazer análise filosófica dos 4 livros. Vocês não têm ideia da dificuldade miserável que é fazer isso. É o único cara que, se eu encontrar, eu devo dar na cara dele. Eu acho que é a única pessoa, seu infeliz. Pai Nosso dos céus, Santo é teu nome. Santificado não. O ato de santificar é feito somente por Deus. Só Deus santifica. Eu não posso santificar Deus, porque se eu santifico Deus, eu sou melhor que Ele. Santo, toda prece judaica começa com o reconhecimento daquele pelo qual eu estou buscando amparo. Meu Senhor que é dos céus, o teu nome é santo. Ou seja, eu estou reconheço o seu papel sobre a minha vida. O Senhor é maior que eu. Agora eu vou te pedir o que eu quero. Mas primeiro eu reconheci. É uma forma de nós nos lembrarmos que eu só posso pedir para quem eu sei que é capaz de me ajudar. Talvez ele não queira, mas que é capaz é. Venha o teu reino. Tua vontade se faz na terra como também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão. Não o pão, a nossa parte do pão. Perdoa-nos as nossas culpas quando nós perdoamos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação, porque assim nos resgatas do mal. Amém. O seu reino, poder e agora para sempre. Termina assim ou... Já foi uma inserção. Porque Jesus, e é interessante isso aqui, o Pai Nosso, a maioria das pessoas não percebe a grandeza disso, porque a doutrina dogmática diz que tudo que eu vou pedir a Deus tem que pedir em nome de Jesus. Quem ensinou a oração do Pai Nosso? Eu ouvi assim, fala para fora. Jesus, não que Jesus. E Yeshua. Jesus, foi Jesus. E agora é só uma implicância minha. A oração do Pai Nosso é direcionada a quem? A Deus. Se Jesus disse que é para eu falar direto com Deus, quem tem moral ou autoridade para dizer que eu tenho que pedir no nome dele? Se ele disse que é para eu pedir direto para Deus, você pode, ele fala lá o que pedires em meu nome, tá? Beleza, mas ele nunca disse que só o que pedires em meu nome. E isso é importante para nós.
Nós temos autorização do próprio Cristo para falar diretamente com Deus. Beleza? Tranquilo?